e é irmão do pastor Aécio. Parece, não é verdade? Né? Ele já esteve aqui falando no congresso, no primeiro congresso dos nossos adolescentes, e o povo gostou tanto que o convidou para voltar. E ontem ele pregou aqui, trouxe uma palavra muito firme aos adolescentes aqui presentes. Ele vai passar conosco hoje pela manhã e à noite. Ele é casado com a irmã Roberta da Mota Figueiredo Soares Duarte. Pedir que fique em pé, por gentileza. 10 meses de casados, né? Deus abençoe. Vamos recebê-los, sim. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E pastor César, então, vai pregar a palavra de Deus nessa manhã. E eu quero pedir à igreja bastante atenção, não é? Nós priorizamos no culto a ministração da palavra, porque a palavra é Deus falando com a gente, né? Então eu quero pedir que a gente mantenha toda a reverência. Muitas vezes você sai de casa com o coração apertado, com uma angústia, e Deus usa o pregador para trazer uma palavra ao encontro da sua necessidade. A palavra gera vida, a palavra disciplina, a palavra confronta, a palavra encoraja, a palavra inspira. Então, com esse sentimento, nós vamos orar pela vida do pastor, para que Deus o use nessa manhã, em nome de Jesus. Você que nos ouve e vê pela internet, de igual forma, seja também alcançado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela vida do pastor César, que está conosco desde ontem, e eu oro para que o Senhor use o teu vaso com uma palavra firme, uma palavra que venha do teu coração, sendo ele apenas instrumento, que nos alcance, que fale ao nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz, tua palavra, Senhor, que ela venha de uma forma muito especial nessa manhã falar à tua igreja. Eu oro para que toda desatenção, todo espírito em contrário seja repelido do nosso meio em nome de Jesus. Obrigado pela vida da irmã Zelma, que compartilha esta bênção pela qual nós oramos. Pai, muito obrigado pelo transplante renal que a sua irmã se submeteu, pela compatibilidade como testificada aqui, e que o Senhor possa abençoar todo o processo daqui por diante, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Celso, a igreja, os adolescentes, pelo carinho que estão tendo comigo e com a minha esposa. Vocês repararam, a minha esposa ali, não é verdade? Eu orei muito e ela não orou nada. Eu orei muito e ela nada orou. Ela não fez nada. Só eu que fiz. E louvado seja Deus por isso, não é verdade? A última vez que eu não estive aqui, eu estava solteiro. Aí eu comecei a orar, né? Aquele cântico antigo que a gente cantava, e o tempo tremeu mesmo, com aquele cântico dizia assim: se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, então, Deus salvou a minha vida, né? Eu sou feliz por Ele ter me salvado ainda aos 41 do segundo tempo, né? Casei aos 41 anos de idade, já estava ficando para lá de titio, né? Quase vovô, solteiro. Agora, quero dizer para você solteiro, que ainda há oportunidade para você. Deus ainda vai contemplar a sua vida. Não fique desesperado nem ansioso, porque no tempo de Deus a tua bênção vai chegar, né? Se chegou para mim aos 41 do segundo tempo, para você também chegará. Tenha fé, acredite, né? Que Deus ainda vai contemplar a sua vida com uma esposa bela, em todos os sentidos, para a glória de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, no Salmos 91, e o tema do sermão desta manhã é um Deus de poder. Salmos 91, um Deus de poder.
Talvez a minha versão seja diferente da sua, minha versão é Almeida século 21. Então eu mesmo vou fazer a leitura e você acompanhará da sua Bíblia. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se lança na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente, porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei, darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, amém. Deus seja louvado na leitura de sua palavra e que ela seja aplicada corretamente aos nossos corações. Possivelmente este salmo, a composição dele seja um contexto de guerra, onde as ameaças da batalha e as pragas entre os soldados, em face das duras realidades vivenciadas na guerra. Deus é retratado como uma ave mãe que protege seus filhotes. Quanto ao seu gênero, é um salmo didático que convida o povo a confiar em Deus. É um salmo que nos convida a confiar em Deus, porque nós sabemos que só Ele é refúgio, só Ele é poder, só Ele é fortaleza, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6:10, quando ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero convidar você nesta manhã a se fortalecer em Deus, porque só Ele é poder, só Ele pode fazer o mais na sua vida, na vida da igreja, na minha vida. Só Ele pode fazer o mais para que você possa prosseguir a sua vida de forma digna e correta. Eu estou aqui nesta manhã, desde ontem, eu me encontro aqui na cidade, mas eu deixei o meu irmão Haroldo, o meu irmão que sempre foi um exemplo de vida para mim. Ele foi tanto exemplo de vida, que quando eu completei 18 anos, meu sonho era de ser fuzileiro naval, e eu fui ser fuzileiro naval porque ele era sargento fuzileiro naval. Aquele camarada era um camarada de tanto, vibrador, atirador de elite, mergulhador de combate, operador de selva, era um homem completo na selva. Fora convidado pelo ministro da Defesa de Lula para fazer parte da guarda presidencial, ele não aceitou porque estava se aposentando, e há 72 dias ele passou mal e foi parar no hospital Marcílio Dias. Seu coração cresceu e está lá internado há 72 dias. Eu visito toda semana e tanto creio que o nosso Deus é um Deus de poder, que eu poderia arrumar diversas desculpas para não estar aqui, inclusive visitá-lo, mas eu só estou aqui nesta manhã, porque é o Senhor que me fortalece. Só Ele, diante da enfermidade que assola a nossa família, que a gente só preste atenção quando a enfermidade assola a nossa casa. Por enquanto não assola a nossa casa, nós tratamos das pessoas, cuidamos dela e não paramos para observar o quanto Deus tem poder quando a enfermidade atinge a nossa casa. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que o Senhor está atingindo a tua casa com o poder dEle. Pode ficar descansado, descansa no poder dEle, que Ele tem algo a fazer na tua família, e eu creio. E esse meu irmão, pastor Celso, é o meu único irmão que é católico.
ele carrega uma santa no seu bolso, de todos. Eu até um dia falei para ele, rapaz, fui visitá-lo no hospital, e falei para ele, rapaz, tem algo errado. Ele falou, mas o que está errado, César? Você insiste no catolicismo? Ele falou, mas César, deixa eu seguir minha vida. Eu falei, deixa eu contar uma história para você. Eu acho que você não entendeu a história do negro. Ele, por quê? O negro jamais vai ser católico. Olha o contexto histórico. Eu contei a história para ele dos negros, conversei com ele e falou, é isso tudo mesmo? Eu falei, é isso e mais um pouquinho. Você não sabe o que eles fizeram conosco. Aí ele olhou para mim assim no hospital e falou assim, em casa a pensar. Aí a Aécio voltou lá de novo, foi visitá-lo, e chegou lá, a Aécio pregou para ele. E ele falou, mediante a história que César contou, e a tua palavra nesta manhã, da força de Jesus, eu quero receber Jesus no meu coração. Meus irmãos, aquilo para mim foi o máximo, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para salvar a minha vida e a sua vida, salvar a nossa casa, tratar do nosso coração, tratar das nossas enfermidades, porque eu creio num Deus de poder. E este salmo me revela 3 coisas interessantes. E vamos perceber o que nos revela esse salmo. Primeira manifestação da presença do Deus de poder, verso 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Refúgio indica um recinto fechado e protegido, que se encontra no alto. Deus se encontra presente nesse recinto, e é por isso que estar neste lugar pode ser encontrado amparo, proteção e conforto. Aonde Deus está, tem amparo, proteção e conforto, porque Ele é um Deus de poder que cuida do seu povo. E Ele cuida de nós. No Novo Testamento, Deus se revela presente no meio do seu povo por meio de seu Filho Jesus. E percebemos essa verdade através da célebre declaração, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, Mateus 18, 20. A capacidade de Deus estar no meio do seu povo revela seu poder, visto que não há nenhum lugar onde o seu nome seja invocado que ele não esteja presente. Eu quero dizer para você que veio aqui nesta manhã, que Deus está presente sim aonde você está, porque Ele é um Deus presente, e Ele é um Deus que faz além das nossas expectativas. Além das nossas expectativas. E eu me lembro bem, na minha infância, ali em Silva Jardim, tinha ali um pastor, e meu pai morreu, e nós eram 14 irmãos legítimos, mais 3 de criação, e minha mãe conduzia todos para a igreja, mas era uma pobreza muito grande, e naquele dia, na nossa casa, não tinha nada, só tinha água. E mamãe serviu água para todo mundo, nós bebemos água doce. Quem aqui nunca tomou água doce? Então toma, depois chega em casa e experimenta, esquenta a água, bota um açúcar e beba, né? E mamãe fez água doce, nós tomamos e todos fomos para a igreja. Todos fomos para a igreja. Foi aí que eu comecei a perceber que Deus era de poder mesmo. Quando chegamos na igreja, estávamos ali, o culto acabou, e aí a fome começou a baixar, aquela fome negra, não tem aquela fome negra que seu estômago fica totalmente largo e sem nada dentro, a fome terrível, e fomos embora, e eu vinha com a mamãe, e aí meu irmão do meio falava assim para a mamãe, o que nós temos para comer hoje? O que nós temos para comer hoje? E mamãe falava assim, meu filho, Deus vai prover, que até agora não tem nada, nada temos, e fomos embora. Quando chegamos em casa, o pastor da igreja estava na porta da nossa casa com 2 sacos de comida com tudo dentro e falou, viúva Amélia, vim aqui trazer o alimento para a tua casa. E aí que eu fui entender qual era o poder de Deus sobre a vida daqueles que criam nele. A minha mãe tinha falado, olha, Deus vai prover. Mas ela tinha ido para a casa do Senhor, porque ela sabia que na casa do Senhor há pão. Na casa de Deus há pão da vida, que é Jesus.
E ela foi nos levar para nos alimentarmos do pão da vida. Mas Deus mandou o pão terreno completo. Eu pude aprender do poder de Deus. Não há lugar onde o seu nome seja invocado que ele não esteja. Isso gera no coração do seu povo a certeza de que suas orações, bem como suas lágrimas, têm sido recebidas. A garantia de todos os que nele se refugiam são acolhidos. A convicção de que todas as causas apresentadas diante da sua presença serão julgadas reta ao seu tempo. Por isso a tua causa, a tua guerra, meu irmão, minha irmã, minha querida igreja, está sendo vista diante do nosso Deus. Se você veio aqui nesta manhã, você pode estar chegando o Gabriel é meu amigo, pastor, está lá em Macaé, né? De vez em quando a gente bate um papo, tem ele e o Robson, a Kátia e o Eduardo, são diáconos da igreja. O Gabriel não quis ficar com a gente não, foi para a segunda igreja, ele gosta de igreja de segunda, ele não gosta de igreja de quarta, né? Ele gosta de igreja de segunda. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nesta manhã, que a sua causa é vista pelo Senhor. A sua causa, o seu problema, as suas dificuldades, são vistas por Deus. Apenas descanse nele, como diz o Salmos 37, verso 6, parte A. Espera no Senhor, descansa nele. Porque a tua causa, Deus já viu. E a manifestação da tua presença no nosso meio, ela é real. Deus te ama, Deus conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa, e Ele tem amor por você. E você jamais vai ficar desamparado ou desamparada, porque o nosso Deus, que é o nosso refúgio, Ele nos guarda, Ele nos protege. Segundo, há uma proteção divina e contínua. Por isso que Ele é um Deus de poder. Verso 3 ao verso 5 diz assim: pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. A primeira coisa que Deus faz conosco, quando nós confiamos que Ele é de poder, Ele nos livra da presença de Satanás, Ele nos livra da garra de Satanás. Satanás veio matar, roubar e destruir, mas a Bíblia completa, em João 10:10, que Jesus veio dar vida e vida em... E é essa que nós queremos para nós, não é verdade? Eu me lembro, um tempo passado da minha vida, é um tempo bem difícil. Hoje eu vivo o melhor tempo da minha vida. Hoje eu vivo o melhor tempo. Primeiro, vivo o melhor tempo porque sou pastor em Cristo. Depois, vivo o melhor tempo porque a congregação está onde eu estou pastoreando, é uma congregação pequena, que eu cheguei lá, tinha 5 pessoas, já está com 70 a frequência, então vivo o melhor tempo. E terceiro, vivo o melhor tempo porque há 10 meses eu casei. Então, tempo novo, é tudo novo. O casamento é bem novo, né? É bem novo, às vezes chega até de arrepiar cabelos, não é verdade? Apesar que o meu não arrepia, mas o da Roberta arrepia, né? Então, a gente fica assim, eu estou vivendo um tempo novo, um tempo em que Deus olhou para mim com misericórdia e começou a colocar coisas tremendas na minha vida. Deus começou a trabalhar o meu coração, né? E eu me lembro daquela fase difícil da minha infância. E quando nós íamos para a igreja, eu já morando no Fonseca, ainda muito pobre, e que eu chegava lá na igreja, esperava o irmão me convidar para ir para a casa deles almoçar. Aí o irmão me convidava: pastor, ô irmão César, vamos lá para casa hoje almoçar com a gente? Eu dava glória a Deus, falei: obrigado, Senhor. E quando chegava lá, via aquela mesa farta, eu comia à vontade. Aí comia, ia para casa de pança cheia, satisfeito. Por isso que Deus é proteção contínua, Ele nos livra. E a primeira ação desses salmos, no verso 3, Ele nos livra do laço do passarinho. Talvez na sua Bíblia, a versão do laço do passarinheiro. Passarinheiro nesse contexto é Satanás. Ele prende as pessoas, ele prende inclusive os crentes. Tem crente preso.
Tem crente preso na finança, tem crente preso no relacionamento, tem crente preso no trabalho, tem crente preso em diversas questões, na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida familiar. Mas eu quero dizer para nós nesta manhã que o nosso Deus de poder, Ele tem poder para nos libertar completamente. Só Ele tem poder. Só Ele. Eu imagino o laço do passarinheiro como é. É o caçador. Ele prepara umas arapucas. Sabe o que é arapucas? Um instrumento colocado no chão para prender alguns animais, não é verdade? Aí ele prepara a arapuca. Ele arma a arapuca. E ele dentro da arapuca coloca ali um alimento especial que o animal gosta. E é assim que Satanás trata a gente. Ele trata a gente como animal. Que ele possa prender de forma fácil. E tem muitas pessoas sendo presas pelo diabo de forma fácil. Mas eu quero dizer nesta manhã que nós estamos aqui para adorar um Deus vivo que nos livra e nos liberta das garras do diabo. Laço do passarinheiro, ele nos prende. Deus é proteção. E olha como Deus faz. Verso 4 diz assim: Ele te cobre com as suas penas. Tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem as flechas lançadas de dia. Refúgio indica recinto fechado e protegido que se encontra no alto. Deus se encontra presente neste recinto e é por isso que neste lugar, onde pode ser encontrado amparos, proteções e confortos. A proteção de Deus é descrita nos Salmos através de uma analogia feita como uma ave, a qual exerce seu cuidado sobre seus filhotes, e percebe-se isso através da menção de suas penas e asas. Além disso, Deus é descrito como aquele que protege seu povo contra as doenças que se poderiam varrer do mapa, acampamento inteiro, e contra as flechas que são igualmente e poderiam levar uma pessoa à morte. E a figura aqui é a figura do soldado romano. O soldado romano, quando ele vai para a guerra, ele tem o escudo da fé. E os dardos do diabo lançados são dardos, são flechas que na sua ponta tem fogo. E esse fogo só pode ser apagado quando o soldado está no combate pelo escudo da fé. Quando a flecha bate no escudo, o fogo apaga e não atinge o soldado. E somos nós assim também. Quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo das asas do Senhor, debaixo do recinto do Senhor, as flechas do diabo vêm sobre nós com fogo profundo, com fogo consumidor, mas não consegue nos consumir, porque a proteção do Senhor apaga todas as flechas de Satanás. O diabo tenta. E não pensa você que o diabo vai deixar de tentar. É papel dele. Se ele deixar de tentar, ele deixa de ser diabo. Ele tenta, mas Deus está sempre pronto a nos proteger. Ele é proteção contínua. As coisas que mais trazem espanto ao homem são reduzidas a nada diante de Deus. Cristo, certo da eficiência dessa proteção, ora da seguinte forma: não peço que me tires do mundo, e sim que me guardes do mal. João 17, 5. Não peço que me tires do mundo, e sim que me guardes do mal. Nós precisamos dessa proteção para a nossa vida. Talvez você veja aqui nesta manhã, e de vez em quando parece que a mão de Deus se encolhe, não é assim ou não é? Parece que você fica desprotegido. Eu quero dizer para você que Deus é a tua proteção. E se de alguma maneira você perdera esse cuidado de Deus, hoje é o dia de você rever os seus conceitos e voltar a ter o cuidado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Pedro, em sua primeira epístola, manifesta sua convicção a respeito dessa proteção, descrevendo os discípulos de Cristo como aqueles que são guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1,5. Assim como no Salmo, vivemos período de guerra onde somos ameaçados.
No entanto, a proteção que Deus exerce sobre o seu povo constitui na certeza de que ele não será destruído. Eu quero dizer para nós, a proteção que Deus dá para a nossa vida, seja no momento de enfermidade, seja no momento de falta de emprego, seja no momento de conflito familiar, nós não seremos destruídos, porque o nosso Deus cuida de nós. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem intitula para nós aquilo que Ele quer que aconteça conosco. Porque Ele é o Deus de poder. E um Deus de poder age pelo menos de 3 formas na vida da pessoa. Vou repetir. Um Deus de poder age pelo menos de 3 formas na vida da pessoa. Primeiro, Ele age com poder e graça. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós cometemos algo que não é agradável a Ele, Ele vem com a sua graça e olha para nós com compaixão e misericórdia e nos livra e nos tira dos momentos de desgraça. Segundo, Ele é um Deus que nos livra da morte. Quando tudo em nós parece estar perdido, parece que vamos desfalecer, Ele vem sobre nós com seu poder de vida e nos restitui tudo aquilo que fora tirado de nós pelas armas diabólicas. Ele nos traz de volta a vida, Ele nos traz de volta o refrigério, Ele nos traz de volta o amor, Ele nos traz de volta uma residência feliz, uma igreja alegre, porque Ele restitui de novo a vida. E se você veio aqui nesta manhã, e o seu coração anda triste por alguma coisa, eu quero dizer que Jesus também restitui a alegria do coração. Ele é o Deus que restitui todas as coisas. Muitas vezes nós sofremos, e muitas vezes não entendemos o porquê que sofremos. Sofremos por causa do diabo, por causa dos outros e por causa de nós mesmos. Mas eu quero dizer para nós que esse sofrimento não é o suficiente, porque a glória que nós vamos receber, ou que já temos recebido, é maior do que todo o sofrimento que passamos. Bem maior. Talvez você entrou aqui nesta noite e esteja sofrendo. Eu quero dizer para você que o Senhor é a tua proteção. O Deus de poder é a tua proteção e Ele há de fazer com que você tenha vitória constante. Constante, porque Deus revigora a força daquele que está cansado. Terceiro e último, a concessão da vida, versos 15 e 16. Diz assim: quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com Ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a Ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Uma das afirmações é que os seus serão saciados com longevidade, ou seja, não serão mortos na batalha. A batalha é cruel, a batalha é difícil, mas nós podemos vencê-la no nome de Jesus. Todas as batalhas são vencíveis. Não há batalha para aquele que anda com Cristo, porque quem anda com Cristo já tem a garantia da vitória, a vitória é certa, porque Cristo já venceu, e como Cristo venceu, nós venceremos com Ele, eu e você venceremos com o Senhor, porque a vitória é certa. É como um menininho, ele foi jogar uma partida de futebol, e ele chegou lá para bater o futebol, e o técnico: você vai jogar, você também, você também, você também, você também. Só que ele era muito perna de pau. E aí, e o outrozinho craque, você fica no banco. Aí chamou ele para jogar. Vou jogar. Aí ele foi todo satisfeito. Aí o técnico chegou perto dele e falou assim: vou te colocar porque você é o dono da bola, hein? Se você não fosse dono da bola, você não entraria, porque ele era muito ruim. Não tem aquele cara que é o dono da bola? Pensa que a bola é dele? A bola não é sua nada. Nós só estamos neste mundo e só vivemos da graça porque a graça é misericordiosa para conosco. Na verdade, nós não somos merecedores de nada. Tudo que temos e que somos provém do Senhor. Todas as coisas provêm dEle. A vida provém dEle. E em que você tem gastado a sua vida? Como é que você tem gastado a sua vida? De que maneira você tem gastado a sua vida?
Parece-me que quando estamos bem, a vida está boa. Que quando as coisas acontecem, a vida não está boa. Mas eu quero dizer, a nossa vida é boa, independentemente das circunstâncias. Basta somente servirmos a Jesus, que a nossa vida vai ser sempre boa. Porque viver com Jesus é o que faz a vida ser diferente, faz a vida ser alegre. Nenhum dos filhos de Deus morre antes do tempo determinado pelo próprio Salmo, ou pelo próprio Senhor dos Salmos. O Salmo 139:16 deixa claro que os dias de teus servos estão todos escritos e determinados, cada um deles. Logo, ninguém parte desta terra antes que os propósitos de Deus se cumpram. Ou seja, na minha vida, na sua vida, os propósitos de Deus serão cumpridos, e aí nós teremos um encontro com Ele. Todas as coisas que nós vivenciamos, que nós vivemos, poderemos experimentar, porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, talvez você esteja passando por uma dificuldade hoje, e você precisa repensar se isso é ou não propósito de Deus. Precisa repensar. E se for propósito de Deus, você ora a Ele e fala: muito obrigado, Senhor, por este momento. Porque é nos momentos difíceis que nós crescemos mais. Todas as vezes que acontece alguma coisa difícil na nossa vida, é porque o crescimento há de existir, e ele será melhor. No Novo Testamento vemos uma evidência disso, quando em Atos 28, é relatado que Paulo foi picado por uma cobra. No entanto, para o assombro de muitos, ele não morreu. Não tinha naquela época o conhecimento que se tem hoje. E aí Paulo é mordido por uma cobra, e de repente todo mundo ficou na expectativa que ele ia morrer, e ele não morre, ele vive. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na nossa vida. Deus tem propósito na sua vida no trabalho, Deus tem propósito na sua vida no lar, Deus tem propósito na sua vida na sua residência, Deus tem propósito na sua vida na igreja, Deus tem propósito na sua vida na sociedade. Os propósitos de Deus serão cumpridos, independentemente que você queira ou não, porque Deus é soberano, Ele é Senhor, e Ele faz se cumprir em nós aquilo que lhe apraz, não aquilo que nós queremos para nós, porque os propósitos de Deus é para satisfazer o desejo dEle, do coração dEle, porque Ele é Deus. Nós precisamos apenas nos colocarmos diante dos seus propósitos. E Paulo não morre. Antes disso, era necessário que ele pregasse o Evangelho de Cristo Jesus, Atos 28, 30, 31, e orientasse as igrejas por meio de suas cartas. Assim como Deus garantiu ao salmista que ele não seria ceifado pelos seus inimigos, Deus nos garante que não morreremos na batalha, enquanto seus propósitos não se cumprirem em nossas vidas. Sendo assim, continuemos nossa luta, crendo em seu poder, em sua soberania e em sua fidelidade. Talvez você veja aqui nesta manhã e ainda está com dúvida de algumas coisas. Eu quero dizer para você que você não precisa ter dúvida de nada. Apenas coloque nas mãos de Deus, porque o propósito de Deus há de ser cumprido na sua vida. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os planos dele são eternos. Os planos dele são para sempre. E eu comecei a pensar nessas questões. 41 anos, solteiro, sem perspectiva nenhuma. Pastor solteiro. Ser pastor solteiro é complicado. Muito complicado. Fui participar de uma sucessão pastoral, solteiro. Uma igreja em Itaperuna. E ali, naquela sucessão, pastor Celso, eu preguei no domingo de manhã, no domingo à noite, e na segunda-feira fiquei para fazer visita com o vice-moderador da igreja. Aí visitei jovens. À noite, na segunda, foi até um fechamento de um congresso deles, dei aula, conversei com os jovens, preguei de novo, e saí dali com o meu coração fervendo. Falei: agora eu vou. Agora vai dar tudo certo. E aí no final daquele dia, da segunda-feira, eu tomei um banho de água, nem foi fria, foi gelada, extremamente gelada. Quando sentei com a comissão para conversar, aqueles irmãos, só tinha eu e mais um pastor. Os jovens vibraram
Os adolescentes vibraram, mas a comissão não vibrou nem um pouco. Quando chegou perto de mim, falou assim: pastor, nós queremos agradecer a tua vinda aqui, mas por você ser solteiro, nós precisamos retirar o seu nome da sucessão. Aí eu chorei. Saí, já estava pensando o que eu falei. E o pastor, quando ele começa a participar de uma sucessão, ele já começa a entender que Deus tem um propósito para ele. E eu falei: meu Deus, é aqui que vai ser a igreja que eu vou pastorear. Itaperuna, uma igreja boa, uma igreja com 450 membros. E tomei um banho de água fria. E aí eu fui para a rodoviária com minha mochila, peguei o ônibus e voltei para Macaé, para a minha realidade. Cheguei ali em Macaé, muito triste, um pouco depressivo, com dúvidas. Parecia que eu não entendia ainda o propósito de Deus para a minha vida. Não saí de casa naquele dia. Estavam morando comigo 3 sobrinhos, Alan, Wallace e Maxwell. Aí meu sobrinho chegou em casa, o Maxwell, maior que eu, o Maxwell deve ter quase 2 metros. Eu estava deitado no sofá. Ele chegou e me deu um beijo. Ei, tio, estou feliz. Eu falei: por quê? Fui promovido hoje no trabalho. É mesmo? É. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor. Vim do trabalho aqui pensando no senhor. Aí me deu um abraço. E me deu outro beijo. Eu olhei para ele e falei assim: pô, para de me beijar, chega de beijo. Você é muito grande para estar me beijando. Ele olhou para mim, deu nos olhos e falou: tio, o senhor já parou para observar os propósitos de Deus? Eu falei: quero entender. Ele falou: é, mas Deus mandou falar uma coisa para o senhor hoje. Eu falei: é mesmo, Maxwell? Ele falou: é. Tio, a palavra de Deus é tremenda. Eu falei: o que Deus falou para você? Ele falou: tio, Deus falou para mim no Salmos 37, verso 5. E o que Deus quis falar para você? Que eu apenas precisava confiar nele. Porque os planos e os propósitos são deles. É dele e não é seu. Não é meu. Eu estava preocupado no trabalho e de repente Deus falou isso no meu coração: Maxwell, aquieta-te, porque os meus planos e os meus propósitos são meus e não são teus. Vou te promover. E Deus promoveu o Maxwell. E ele falou para mim: tio, apenas creia nos propósitos de Deus para a tua vida, que vai dar tudo certo. Eu parei, olhei para Maxwell. Foi eu que dei um beijo nele. Aí dei um beijão nele. Aí levantei, tomei um banho. Falei: Maxwell, vamos sair para comer? Ele falou: claro, estou com muita fome. Nós fomos para a churrascaria, comemos. Aí acabamos de comer. Ele voltou rindo e falou: tio, você entendeu o que eu falei para o senhor? Eu falei: claro que eu entendi. Maxwell, o que você falou é plena verdade. Os planos e os propósitos de Deus pertencem a Ele. E eu preciso apenas confiar nele. Talvez você veja aqui nesta manhã e muitas coisas tenham acontecido na sua vida. E que você às vezes dá vontade de desistir, assim como eu tive vontade de desistir. Às vezes dá vontade de se abandonar tudo. Chutar tudo para o alto. Eu quero dizer para você que os planos e os propósitos são de Deus. Eu e você apenas precisamos confiar nele e deixar ele ser Deus sobre a nossa vida. E se você deixar Deus ser Deus sobre a tua vida, você verá o que ele fará. Ele vai fazer coisas grandes, coisas tremendas, coisas maravilhosas. E você lá na frente vai entender aquilo que Deus quer fazer. Ele faz quando lhe apraz, não quando você quer.
Porque o tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele. E fui embora. Fomos para casa. E cheguei em casa, muito tranquilo. E fui para a congregação. Na quarta-feira, fui para a congregação. Cheguei na congregação, depois de ter pregado na igreja com 450 pessoas sentadas, cheguei para a minha realidade. A minha realidade no culto de quarta-feira na congregação eram 4 pessoas, eu e mais 3. E eu parei, observei, preguei, peguei o carro, levei o povo para casa e voltei para casa e ajoelhei lá em casa e falei: Deus, esse é o teu propósito para mim? E Deus me respondeu, falou: é muito mais do que isso. Eu falei: se esse é o teu propósito de eu permanecer lá, que o Senhor me instrumentalize para que até no final do mês de julho eu tenha 10 pessoas para batizar. E comecei a fazer visita, comecei a pregar, comecei no campo de jovem e tal, e comecei, e domingo na igreja, 7 pessoas à noite, 8 pessoas, nenhum não crente, ninguém. Chegou num domingo, 22 pessoas, 15 crentes afastados. Eu falei: eu pedi 10 para batizar, Deus me manda 15 crentes afastados. O que Deus quer? Foi uma igreja batista que dividiu há mais de 10 anos e aqueles crentes saíram da igreja e nunca mais voltaram. E agora eles voltam para a igreja. E eu preguei, fiz apelo, os 15 crentes foram à frente. E eles falaram: pastor, nós queremos voltar. Nós queremos voltar para a igreja. E nós queremos servir ao Senhor aqui. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, o Senhor está de brincadeira, eu peço 10, o Senhor manda 15? Meu sorriso foi de canto a canto, já eram 15. E agora, meus irmãos, para a graça de Deus, não tinha uma criança. Hoje eu tenho 13 crianças frequentando o culto. De 5, pulou para 70. Porque os planos e os propósitos de Deus são deles. E nós não podemos intervir nos planos e nos propósitos dele. Nós temos aqui nos colocarmos à disposição dele para que ele possa fazer a obra, para que ele possa fazer o trabalho, para que ele possa fazer aquilo que lhe apraz. Porque ele é Senhor. É ele quem cuida. Ele cuida de mim e de você. E ele tem prazer em fazer isso. Assim como Deus garantiu ao salmista, ele também garante a você que seus inimigos não te ceifarão. E não importa qual inimigo que vocês tenham enfrentado, porque o nosso Deus é um Deus de poder. Ele vence todos os nossos inimigos. Talvez você veja aqui nesta manhã ter um inimigo que quer te vencer. Você não pode deixar, você apenas precisa confiar. O inimigo pode ser uma dependência química, um relacionamento frustrado. O inimigo pode ser um filho. O inimigo pode ser a sociedade que tão de perto tem te ferido. Eu quero dizer para você que o nosso Deus de poder vence todos os inimigos. E Ele quer ajudar você a vencer o seu inimigo nesta manhã. O poder de Deus é exercido de maneira visível e prática na vida do seu povo. No Salmos 91, mostra isso, revela que a onipotência de Deus se manifesta através de sua presença no meio do seu povo, de sua proteção contra o mal e a concessão de vida que Ele faz aos seus eleitos. Que esse pleno exercício de poder promova em nossos corações confiança, louvor, santidade. Que a gente possa confiar em Deus, de que Ele fará. Eu quero convidar você a confiar em Deus, porque nós temos que ter certeza de que Ele vai fazer. Só Ele tem poder. Só Ele tem poder. Estava vindo para cá com a minha esposa, e quero concluir, mas antes de
pegarmos estrada, nós passamos na casa dos pais dela, a mãe e o pai. Chegamos lá, a mãezinha dela estava assim, que amuada, meia depressiva. Não nos tratou assim, com vontade. Estava muito triste. Aí eu perguntei para ela, está tudo bem? Ela falou, está bem nada, César. Estou com essa gripe, estou com esse mal-estar, não estou passando bem, já tem uns dias. A vida não está muito boa. Aí fomos embora para casa, eu e minha esposa. Aí cheguei em casa e perguntei para ela, Roberto, se você quer realmente viajar, você não quer ficar para cuidar da sua mãe? Ela olhou para mim e falou assim, não, vou viajar com você pela primeira vez. Vou lá. Falei, tu vai vir comigo? Vai comigo? Ela falou, vou com você sim. Falei, então tá bom. Aí fui para o quarto preparar umas roupas. Voltei e encontrei ela orando. Orando, pedindo a Deus e tal. Aí eu perguntei para ela, estava pedindo a Deus o quê? Aí ela olhou para mim e falou assim, estava pedindo a Deus, César, que ele curasse a minha mãe, para que eu não tenha nenhuma preocupação na minha viagem. Eu falei, é mesmo? E você acredita que Deus vai curar? Ela acredita, eu não acredito que Deus vai curar, eu acredito que Deus já curou. Aí, de manhã cedo, quando pegamos estrada para viajar, a mãe dela liga, Roberto, já pegou a estrada? Falou, já, mãe. Ó, eu quero dizer para você que eu estou super bem. Já levantei, já arrumei casa, já fiz café, já peguei um sol. Eu estou super bem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Quando nós cremos, Deus faz o mais na nossa vida. Talvez você veja aqui nesta manhã e tem coisas que você ainda quer que aconteça na sua vida. Eu quero dizer para você que os planos de Deus não são frustrados na sua vida. Porque Ele é Deus de poder. Ele é Deus que faz. Ele é Deus que age. Nos dízimos e ofertas, nós cantamos um hino. Vocês lembram do hino, dízimo e oferta? Eu queria que cantássemos o segundo, se eu não me engano. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E talvez você veja aqui nesta manhã e tem coisas acontecendo na sua vida que você acha que não vai ter solução, não vai ter jeito. Eu quero dizer para você que tem. E o jeito que tem é o jeito de Deus, porque Ele é Senhor. Talvez você veja aqui nesta manhã e ainda não percebeu que Deus é esse refúgio, que Deus é esse Pai, é esse Senhor que te protege por todos os dias. Mas pastor, eu estou doente. Eu sei, você pode estar doente. Que Deus não deixou de ser seu refúgio, porque Ele é o Deus que na doença Ele provê a cura. Mas pastor, o meu relacionamento familiar não está bom, não é o melhor. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, que é o nosso refúgio, que é a nossa proteção, que é o Deus que Todo-Poderoso de Israel, Ele é o Deus que restaura os relacionamentos. Ah, mas Ele também é o Deus que abre portas de emprego. Talvez você entrou aqui nesta manhã falando assim, poxa, mas eu venho à igreja e nunca vi Deus providenciar para mim uma porta. Quer dizer que Deus tem propósito para você e que as portas se abrirão no poder dEle, no tempo dEle. Talvez você entrou aqui nesta manhã e está solteiro como eu estava da última vez que eu vim aqui, há 2 anos atrás. Eu quero dizer que Deus tem propósito para a sua vida. Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, antes vou lhe fazer um ajudador. Eu criei e recebi. Talvez o seu caso seja o meu caso. O meu irmão está doente, internado há 72 dias.
só o poder de Deus pode curá-lo. Talvez você tenha pessoas na tua casa enfermas há muitos dias, que só o poder de Deus pode curá-lo. E eu não tenho dúvida que Ele o fará, porque Ele é Senhor. Ele é o Deus de poder. Ele age tanto no querer quanto no efetuar, mas você precisa se inclinar para Ele, abrir o seu coração e deixar Ele ser Senhor, porque só Ele pode, só Ele é força, só Ele é fortaleza, só Ele é refúgio, só Ele é proteção, e só Ele pode fazer todas as coisas, tanto na minha casa quanto na sua casa, tanto na minha vida quanto na sua vida e na vida dos nossos familiares. Só Ele pode. Nós vamos cantar esse hino. E se você tem algo para colocar diante do Senhor, eu vou pedir você que você deixe seu lugar e vem aqui, e o pastor Celso vai orar por nós. Nós vamos cantar, fique de pé. Citou aqui o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu diria que entre entregar e confiar, me parece que é mais difícil confiar do que entregar. Porque a gente às vezes até consegue entregar, mas o desafio é confiar. Confiar quando a gente vê sinais favoráveis é muito mais fácil. Mas confiar quando a gente não consegue ver luz ao final do túnel. Confiar quando a gente ora, quando a gente entrega, e não tem sinal de chuva, como aconteceu com o profeta. Confiar quando a gente ora e a gente entrega, e às vezes as coisas parecem que estão indo de mal a pior. Esse é o grande desafio. Mas o Salmo, como dito pelo pastor, pede de nós: entrega e confia. O resto é com Deus. Amém, gente? Amém. Pode ser que algum aqui, irmão, irmã, estou vendo aqui alguns com lágrimas, aquela sensação assim, será que Deus está me ouvindo? Querido, entregue e confia, entregue e confia. Entregue e confia. Ele não disse assim, olha,
Entenda, entregue e confia. Não, entregue e confia. Até sem entender. Amém? Vamos orar. Pai bendito, vários estão aqui à frente com o coração apertado. Vejo aqui alguns com lágrimas nos olhos e outros que não as têm, mas que nem por isso estão menos doídos. E eu quero nesse momento, quando ouvimos sobre o Deus de poder, que dá ordem aos seus anjos para nos guardarem, que atenta para a nossa casa e diz na palavra: praga alguma chegará à tua tenda, que nos dá segurança de sabermos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Num tempo, Deus, onde parece que tem muito mais gente preocupada com a ação do diabo, muito mais gente até na igreja, dimensionando para além daquilo que a Escritura diz, a ação do diabo, quando nós sabemos que ele já está derrotado pelo sangue de Jesus. E como diz Paulo, em breve Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja. Senhor amado, eu quero apresentar esses irmãos diante do teu trono, e no nome de Jesus, peço-te que envies do teu altar o teu Espírito trazendo consolo, renovando, animando, Deus, ainda que não se perceba imediatamente sinais, mas que o Senhor venha renovar, venha encorajar, venha abençoar, para que a gente continue não só entregando, mas confiando. Obrigado por tua palavra no Salmo 91, que é viva, palavra viva e eficaz. Abençoa a vida do teu servo, pastor César, sua esposa, irmã Roberta, que começam a vida conjugal. Deus, abençoa a vida deste casal. Eu quero, Pai, ainda finalizando, apresentar a tua igreja diante do teu altar. O Senhor sabe o que ela precisa, porque é tua. O Senhor sabe as áreas em que precisamos ser tratados pelo Senhor, que precisamos da tua ação, e eu peço ao Senhor que possas estender as tuas mãos, curando o que precisa ser curado, restaurando o que precisa ser restaurado, extirpando o que precisa ser extirpado, Senhor. Cuida da tua igreja. Obrigado, porque ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Dá-nos uma tarde tranquila e que à noite possamos estar aqui com o coração alegre para louvarmos o teu nome. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar essa parte. Antes de você voltar para o seu lugar, por favor. Abençoe o irmão ao seu lado antes de você voltar. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão vão em paz e que Deus os abençoe. Mesmo vindo a noite escura,
abençoe. Uma boa tarde. Vão em paz. Que Deus os abençoe.